Versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu entendo aqui que o mundo tem um padrão. O mundo segue uma linha. O mundo segue um sistema. Uma forma de viver. Uma maneira de conduzir a vida. O mundo tem isso. Mas Paulo está dizendo assim: não se conformem com esse mundo. Não se amoldem a esse mundo. Não se rendam a esse mundo. Mas transformem-se, sejam transformados pela renovação da sua mente. Permita que o Espírito Santo faça coisas novas na sua mente. Receba, através do Espírito Santo, a concepção de uma nova maneira de viver. Vejam o mundo de uma outra maneira, vejam o mundo sob uma nova ótica. Esqueçam dessa maneira egoísta de viver. Esqueçam dessa forma desumana de enxergar as pessoas. Não seja tão rancoroso, não julgue as pessoas. Não tenha ódio das pessoas, não dissemine ódio, violência, amargura, falta de perdão. Permita que a sua mente seja transformada. Quem recebe o Espírito de Deus, recebe um novo coração, recebe um novo sentimento, uma nova maneira de encarar o mundo e de viver nesse mundo. Porque Deus, Ele não nos tira do mundo. Seria muito bom se a gente aceitasse Jesus e Deus nos levasse ali naquele momento para o céu, para a glória. Mas Deus não nos tira do mundo, Ele permite que nós continuemos aqui no mundo. Mas Ele quer que nós façamos a diferença nesse mundo. Jesus falou sobre ser sal e luz. Não se conforme com este mundo. Não se amolde aos padrões do mundo, mas permita que a sua mente seja transformada, seja renovada. E de acordo com o apóstolo Paulo, quando isso acontece em nossa vida, nós teremos um grande benefício, que é esse que eu quero dizer aqui para você. Quando você permitir que a sua mente seja transformada, seja visitada pelo Espírito Santo, quando você permitir que Deus te dê uma nova visão das coisas, do mundo, você será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada fará com que nós experimentemos e comprovemos a vontade de Deus. Às vezes nós estamos aí vagando no mundo, né? Assim, achando que a vida é só isso, é nascer, crescer, morrer e só isso mesmo. Não, existe um propósito de Deus na nossa vida. Existe uma vontade do Senhor que talvez ainda não se cumpriu na minha vida e na sua vida. E nós só vamos saber qual é essa vontade, e não só saber, mas nós vamos comprovar. Ou seja, a vontade do Senhor se cumprirá na nossa vida. E você pode ter certeza, porque eu creio na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Ofereça-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional
que nós podemos oferecer a Ele. Às vezes tem pessoas oferecendo a Deus um culto irracional, fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Porque nós nos amoldamos, nós nos moldamos aos padrões deste mundo. Nós nos conformamos com o mundo. Mas o chamado de Deus aqui, o desafio de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós adotemos uma rota contrária ao mundo. Se o mundo tem pregado o ódio, a vingança, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo, que é o amor. Se o mundo está dizendo para você acumular riquezas, nós vamos seguir a palavra de Jesus e pedir a Deus que nos dê o necessário para viver. Não nos dê muito e não nos dê pouco. É o que diz a palavra. Porque se o Senhor nos der muito, se o Senhor enriquecer muitas pessoas aí que estão buscando por fama, por riqueza, por glória, essas pessoas vão se afastar de Deus. Você sabia que muitas pessoas não crescem no sentido assim, desse crescimento que o mundo prega, de proeminência, né? de representatividade, porque se elas crescerem um pouquinho, elas se afastam da presença de Deus? Eu vejo muitas pessoas fazendo de tudo para crescer nas redes sociais. Mas você vê que a pessoa não tem a estrutura emocional, espiritual, que se ela crescer um pouquinho vai criar nela aquela soberba, aquele orgulho, e ela passa a se esquecer de Deus, a se afastar de Deus, a andar segundo os seus próprios interesses, a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Então Deus vai dar segundo aquilo que você consegue receber. Amém? Deus vai te abençoar, mas com uma bênção que não vai ser pedra de tropeço na sua vida. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela é maravilhosa, mas ela não traz consigo dores. Ficar rico, mas perder a paz. Ser próspero, ter 3 carros na garagem, uma casa de 500 metros quadrados, mas não ter alegria no seu coração. Eu conheço casas gigantescas que não têm paz. Mas eu conheço casebre, barraco de 3 cômodos, onde você entra, você sente a presença do Senhor. Amém? Ficar conhecido internacionalmente, mas perder a sua família, perder o respeito dos seus filhos, perder a sua dignidade. Ai daquele por quem vier os escândalos. É necessário que venham os escândalos, Jesus falou, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Pessoa ser famosa não é pecado não, irmãos. Mas tem que ser famoso pelo jeito certo. Às vezes a gente vê escândalos aí, né? De corrupção, de tantas coisas acontecendo. E a gente pensa assim, nossa, o fulano ficou famoso. Mas ficou famoso da forma errada. Você precisa ser reconhecido, e você pode ser reconhecido, mas por coisas boas que você faz. A vontade de Deus para a sua vida
é que você se aproxime cada vez mais dele, é que você conheça a palavra de Deus, é que você crie um relacionamento de intimidade com Deus. Essa é a vontade de Deus. Primeiramente, a sua salvação. Depois, ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Ter um lugar onde você possa se abrir diante de Deus, ouvir a voz de Deus, parar para refletir no que Deus está te ensinando, no que Ele está falando com você todos os dias. Isso é extremamente importante. Mas às vezes, para muitas pessoas, isso se tornou uma coisa tão automática e no culto se tornou assim algo tão automático. Não é? A gente se tornou muitas vezes religiosos no sentido ruim da palavra. É bom a pessoa ter um momento de devoção, um momento em que ela dedica a Deus. Mas às vezes isso se torna uma coisa tão automática, tão mecânica na nossa vida. E às vezes muitas pessoas continuam frequentando uma igreja mais por conveniência, mais para cumprir um ritual. Sabe, a gente trouxe isso da tradição católica. Não, se eu for na missa de manhã, eu não preciso ir na missa de noite. Poxa, se é uma coisa boa, se é uma coisa que me edifica, eu quero de manhã, eu quero de tarde, eu quero de noite. Mas às vezes a gente vai, e eu não estou falando só dos católicos, dos evangélicos também. Às vezes a pessoa vai na igreja de manhã, para a escola dominical, e aí depois da escola dominical tem um culto, e aí ela sai dali com um sentimento assim de dever cumprido, sabe? Pronto, já fiz minha parte hoje. Não preciso me preocupar com o culto de noite. Como se aquilo fosse um peso, um fardo a ser carregado. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Esse não é um culto racional. Esse é um culto irracional. Ofereçam-se a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereça-se a Deus. Entregue a sua vida para Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça com essa vida que o Senhor me deu, com esse corpo que o Senhor me deu? Se esse corpo é para ser oferecido ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, eu preciso cuidar do meu corpo.